Gente, depois de milhares e milhares e milhares e milhares de anos, estamos de volta com o nosso Fala Muito. Sejam bem-vindos. Hoje tá todo mundo de louro aqui. Bota aqui na 3, que tá todo mundo aqui, um mais louro que o outro. Os tons de louro que estamos recebendo aqui hoje. Deixa eu fazer aqui uma pergunta pra vocês, pra gente começar aqui o nosso programa de hoje. O que é que vocês acharam do filme Divertidamente 2? Alguém já assistiu? Bom dia para quem tá nos escutando, não é? Antes de responder essa pergunta de Igor, eu quero falar que eu estou extremamente feliz de estar voltando pro Fala Multi, depois de algum tempo longe. Aos nossos ouvintes, Davi, tá por aí? Temos o nosso jovem aí, né? Como é o nome dele? Neto. Fortunato Neto. Gilnando, obrigada por mais um dia. Igor, muito obrigada pelo Fala Multi. É essencial. É essencial. E aí eu vou dar a palavra para Gilnando, ele vai começar a falar as impressões dele do Divertidamente 2, tá bom? Porque eu tenho as minhas, mas aí eu vou falar depois, tá bom? Vai. Bom dia, pessoal, bom dia a todos os ouvintes aí da Rádio 103. Estamos de volta, né, com Fala Multi. Obrigado pelo convite, Tati. Esse menino, como é que ele tá? Ele volta ele daqui a pouco ele vai ter um programa só dele, tô sentindo. Será? Um podcast aí? Ele tô sentindo que esse menino, ele a cada dia que passa... O exercício era ele vir sozinho hoje. Nossa, ela já tá querendo colocar pressão demais aí. Mas você já é pressão, meu amor. Vamos lá, o que é que você achou do Divertidamente 2 pra gente falar sobre perdão? Nossa, primeiramente, olha só, Igor, eu achei um filme sensacional. Sensacional o filme do Divertidamente 2. Se você não assistiu, assista. Porque eu acho que foi uma forma muito inteligente, primeiramente, de falar sobre as nossas emoções. E falar que estamos sempre em transição, né? Então, assim, foi um filme muito bem bolado, eu acredito, e necessário, né, para falar nos dias atuais. E é curioso que a história passa... com a história de uma garotinha, né? Então, assim, nós podemos observar a formação do eu dela a partir de emoções. Verdade, né? Isso, e aí o 2 é geralmente quando ela existe essas mudanças, que começa a acontecer essas mudanças na vida dela, e daí outras emoções começam a surgir. Então, assim, são coisas que... Existem detalhes, inclusive, no filme. Eu não vou dar spoiler, né? Mas existem detalhes no filme que fazem com que essas emoções apareçam. E daí, nós podemos refletir que quando deixamos uma emoção só no controle, as coisas não fluem. E daí foi de dois polos, da alegria e da ansiedade. Então, assim, eu achei incrível a reflexão que puderam colocar nesse filme, nesse aspecto. Agora... Tati, o que é que você achou? Bom, gente, assim, o filme Divertidamente 2, não é? Como o Gilnando trouxe, é uma continuação das questões do aprendizado. Eu costumo muito falar isso. É o ensinar de forma social a lidar com as suas emoções e que elas estão ali. Foi um filme que me fez rir bastante, não é? Sim. Foi um filme que me fez também refletir muito sobre... principalmente para os pais, não é? E os adolescentes que estão a vivenciar essas emoções. A vergonha, por exemplo, que veio como uma sacada muito boa para os nossos adolescentes que estão vivendo um isolamento social, que fazem com que eles muitas vezes tenham ela de uma forma mais exacerbada, não é? Não só de forma natural, mas muitas vezes de formas até patológicas, como a ansiedade social, que pode ser desencadeada em decorrência dessa vergonha exacerbada. Outro ponto foi o próprio tédio. Quantos adolescentes, crianças, nós mesmos como adultos, né, não estamos no tédio. E como ele é importante também, né? Vocês têm uma parte lá no filme, ao contrário de vocês, eu adoro dar spoiler, tá? Desculpa. Mas... tipo, assistam, que vale a pena. Assistam, que vale a pena, demais. Né? E aí a parte que eu esperei muito por isso, né? E o tédio também tem a função dele. Tem um momento em que ele é necessário para se mostrar que também existem as funções de cada emoção. Achei muito fofa a nostalgia querendo entrar a todo momento. A todo momento. E ainda não é hora de você querer entrar, não é?
Para você entender o tempo, não é? Os processos. Ali também já fica um spoiler que vem outros divertidamente para explorar outras emoções também. Acho que é a paixão, o amor, né? Acho que vem tudo isso aí por aí pela frente. Outro ponto muito interessante foi a inveja, né? Que nós falamos, inclusive, em um programa, não é, aqui sobre a inveja e tudo mais, o impacto disso. E ela aparece no filme também. Sim. Assim como também a ansiedade. Gente, como a ansiedade foi exposta de forma real naquele filme. Quem não se emocionou assistiu errado. Como eu vi meus adolescentes. Sim. Nós que estamos o dia todo ali Querendo controlar tudo ao mesmo na tempo. ponta, não na ponta, no operacional, vocês. atendendo, né, os psicólogos. A gente vê como aquilo é real com nossos adolescentes, mas não só com os adolescentes, com vários adultos, né? Com idosos também. Toda hora a gente ali naquele pensamento acelerado. E aí a importância também dentro desse filme, ao meu ver, quando as emoções estão ali tragas ao cérebro, né? No caso deles Sim. lá na cabine, Na né? cabine, né? De controle. Que foram expulsas as emoções básicas e tudo mais. E aí, no final de tudo, nós percebemos que nenhuma das emoções podem ser expulsas. Na verdade, elas precisam Todas são Trabalhar em conjunto. estarem ali. Elas Tem que são estar em harmonia necessárias. também, né? Estar em harmonia. Gente, aquela cena que me deixou apaixonada. Desculpa, lá vai outro spoiler. Olha o spoiler. No qual a ansiedade... Não, mas eu posso fazer isso. Aí a alegria ia lá, dava uma xícara de chá. Isso. Ela fica aí, calminha, No né? momento em Então, que regulou, né? Relaxada. Sem então. gostar da spoiler também, teve uma situação, Tato, quando você falou aí a respeito de que as emoções, elas precisam trabalhar em conjunto Sim. para nós funcionarmos de forma homogênea, funcional, isso. E daí, você vê que no primeiro momento em que a ansiedade chega, ela chega resolvendo um problema que a alegria não conseguia resolver. Então, assim, ela foi funcional naquele momento. Quer dizer que mostrou também que a ansiedade ela não é uma coisa negativa. Então, assim, quando ela conseguiu resolver o problema e assumir o controle, aí que tá. Aí assistam. Gente, e a ansiedade e a alegria ali naquele hora que, eu vou desistir porque eu não Isso. consigo mais. Gente, e é isso. Quantas vezes nós estamos no nosso dia a dia, eu já fiz de tudo e parece que não tem mais jeito, eu vou desistir disso. E no final a gente sempre vê que sempre há uma possibilidade. Porque o mundo é de possibilidades, não tem como. Eu acho bem interessante trazendo essa temática e essa fala do programa, porque, gente, hoje, essa semana, você sabe que tem estagiários aqui, e eu pedi para cada um assistir o filme Bohemian Rhapsody, que é o filme que fala sobre a história de Freddie Mercury. E aí, como eu sei que vocês, psicólogos, teriam, e tá uma febre agora o filme do Divertidamente, o que é que eu trouxe com isso aqui? Qual é a fala que eu tenho, que eu quero trazer? Que todo mundo tem uma visão diferente do mesmo conteúdo. Então, todo mundo tem a sua visão. Você assistiu, até quando eu pedi para os meninos assistirem, cada um teve um ponto de vista. Aí, depois eu dei o meu ponto de vista e disse, assistam com um olhar diferente. Dessa vez, preste atenção nos detalhes. E aí, eles voltaram com a outra ideia. Então, às vezes, o que é que eu quero trazer com isso? Muitas das vezes a gente tem várias versões. Hoje tem, parafraseando sobre os memes, né? Tem uma foto que uma pessoa tá assim, aí de lado você vê como se ele estivesse normalmente dando dedo. Mas aí, enfim, tudo depende do ponto de vista. E às vezes a gente sempre tem que sair um pouco daquela fumaça do que a gente tá ali vivendo no momento e parar para ter uma visão fora da caixa. Que nada mais é do que os pontos cegos, não é? Sim. Não é? E aí os pontos cegos muitas vezes vai ser a própria culpa. Sim. Não é? Já que nosso tema hoje é culpa, não é? A culpa ainda não está nos filmes, né? Divertidamente. Mas em breve eu acredito Acho que sim. Que virá, porque é uma emoção que ela está muito recorrente em nossa sociedade. Pensar a culpa, até coloquei aqui como um conceito básico, né? Primeiro que eu quero trazer, não esse aqui, mas eu quero trazer um conceito que eu venho trabalhando muito com os meus pacientes. Sim. A culpa, na verdade, ela nada mais é do que a utilidade que você dá para algo, para alguma coisa. Ou seja, a culpa ela só existe porque você lhe dá a ela alguma utilidade. Ou você
ou alguém que está próximo a você está dando uma utilidade a essa culpa, e é por isso que ela está recorrente na sua vida. Porque se nós pensarmos a culpa ela está lá no passado, em algo que aconteceu lá no passado. E nós pensamos na culpa também como um movimento, né? E aí a gente traz alguns movimentos que são muito ausentes dentro do processo da culpa, que é a responsabilidade e o limite. Pensar isso, né, é pensar também que a culpa, gente, hoje eu tô daquele jeito para falar de culpa, pensar que a culpa, ela é, Igor, um sintoma. Sabe do quê? Da dependência emocional que Gilnando trouxe aqui no programa anterior. Não é? Porque a culpa e o medo, elas são respostas, por exemplo, a uma dependência emocional não tratada, não cuidada, não olhada. E com esse movimento, muitas vezes, você usa a culpa como sendo algo útil para a sua vida. Então, talvez seja a hora de você começar a pensar a culpa não como útil, mas como algo para você olhar, se responsabilizar e mudar a rota, ajustar a rota. Porque tem horas que você precisa ajustar a rota. Vem cá, deixa eu te fazer uma pergunta. Você falou sobre a questão do sentimento de culpa, e que a culpa é a gente que coloca ela ali, né? É uma coisa que a gente instala, vamos assim dizer. Assim como o medo, a ansiedade, existe o povo diz assim, tem uma inveja boa, um exemplo. Existe uma culpa boa? Existe? Sim. Com certeza. A culpa, ela tem a função de fazer você se responsabilizar por aquele ato e fazer mudanças em decorrência do que está ao seu controle naquela situação. Porque, por exemplo, a gente tem uma situação de culpa na qual você fez algo com alguém que você sabe que não é algo ético e moral, porque a culpa, ela vai acontecer justamente quando ela vai de encontro a algo que não é ético e moral, né? Para você ou para com a sociedade que você está inserido. Uhum. Então, quando você se movimenta para essa culpa e você não se responsabiliza por ela, é quando se vem o prejuízo. É quando se tem, por exemplo, danos nisso, é quando se há os riscos. E tem pessoas que até veem, Igor e Gilnando, e aos nossos ouvintes, a culpa sendo benefício. Sim. Porque para alguma pessoa, por exemplo, eu ficar lhe culpando por algo que você fez lá no passado, um exemplo, um conflito dentro de um relacionamento, uma traição que aconteceu há 30 anos atrás, mas até hoje a outra pessoa não esqueceu, ou você não esqueceu e está dando uma utilidade a ela, faz você viver bloqueado, faz você paralisar, faz você não se responsabilizar ao ponto de você ter novos resultados dentro do seu relacionamento, que seria um relacionamento saudável. E quando você não teve culpa e mesmo assim se martiriza? A culpa, eu percebo muito a culpa é o seguinte, a culpa, ela tem algumas situações. Por exemplo, você fez algo por alguém que não deveria ter feito, ou você foi lá e alguém fez algo por você que não era para ter feito, tá? Ou você deixou alguém fazer algo por você que para você não era condizente com o que você acreditava. Percebe que tem alguns movimentos? Sim. E aí, o que acontece? Eu pego essa situação e eu começo a dar utilidade para ela. E tem culpas que vêm, Igor, apenas por você ter nascido. Ah, tá. Tem pessoas que carregam culpa apenas por ter nascido. Tem pessoas que culpam aquela pessoa por ela ter nascido. E aí você dá uma utilidade a ela, ou alguém dá uma utilidade a ela, e faz com que ela permaneça ali na sua vida, sendo algo que vai te bloqueando. Eu volto de novo. E quando eu levo a culpa de algo que eu não teve culpa? Aí alguém vocês... me diz assim, por exemplo, tava essa chave aqui, tá nós três... Aí saiu vocês, a chave sumiu e não fui eu, mas foi Igor que levou. Eu tô levando a culpa por algo que eu não fiz. Como é que essa culpa ela pode nos ajudar ou nos prejudicar? Vamos lá, vamos pensar quais são os riscos disso, tá? Vai, deixa eu ver. Vai. Até agora? Agora foi. Foi? Eu tava falando e não tava saindo. Não, foi só agora. Ah, tá. O que acontece? Aqui o teu braço batendo aqui. Ah, sim, tá Vai. bom, desculpa. Vamos lá, vamos por partes, certo? Vamos pensar na utilidade? Utilidade. Primeiro, vamos pensar em você que está sendo culpabilizado ou responsabilizado
por uma culpa que não é sua, certo? Você vai precisar focar no que é seu. E o que é seu você tem a consciência, porque aí vem a consciência de que não foi você. Então, você pode dar um limite a essa situação, se impondo, percebe? Que não foi você. Isso é o que depende de você, porque você sabe que é o acontecido, é o real. Agora, quem está responsabilizando ou culpando você, está dando uma utilidade a isso. Aí se você simplesmente retroalimenta esse comportamento. Porque retroalimenta, para quem está em casa, entenda. Que está do outro lado. Retroalimentar é como se você estivesse repetindo, reforçando aquela ideia como sendo algo verdadeira. Quem está em casa pode não entender o que é que ela se retroalimenta. É uma retroescavadeira que alimenta? E aí, Igor, dentro desse movimento, você está reforçando o comportamento da outra pessoa, dizendo que foi você. Então, qual seria... Quando você, por exemplo, fica repetindo toda hora, não fui eu que fiz, não fui eu que peguei, e não busca uma alternativa para verificar, não é, quem de fato fez isso. Então, nesse caso, quem é que está dando uma utilidade? Sou eu, no caso. É você. E aí, quando você deixa de dar a utilidade e a outra pessoa, ela fica dando a utilidade dela, é sobre ela. Exato. Entender os limites nessas possibilidades de culpa é importante. Certo. Por esse fato, né, Tati, de não querer reforçar isso. E podemos analisar também que a culpa, ela está, na maior, digamos que, totalmente ligada a questões morais e éticas, né, Tati? Então, quando você fala que você não pegou a chave, também fala muito sobre seus princípios morais. E quando Tati fala que é algo que ficou lá no passado, é algo que existe no passado, a culpa está muito ligada aos nossos aspectos culturais e morais. Na forma que nós cultivamos o nosso eu, é que vai nos dizer se eu vou retroalimentar aquela culpa ou não. Retroalimentar é reforçar. Reforçar, tá, gente? O povo fala chique aqui, mas eu vou lá e digo, fala igual o povo entende. Porque o povo tá lá no sítio, vai saber quem tá. Às vezes a pessoa não terminou nem vai entender o que é retroalimentar, gente. Vamos falar do jeito que todo mundo entenda. Vocês são, né, português do Brasil, vocês são muito técnicos. Deixa de ser técnico, aqui a gente só gente, aqui é gente falando com gente. Português bem dizido. Um português bem dizido. Tati, deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Chegou uma pergunta aqui, mas conclua seu pensamento, ótimo, que eu vou só trazer a pergunta do ouvinte. Eu queria trazer só o conceito básico, porque eu sei que também tem muitas pessoas que nos escutam que gostam muito de conceitos, né? Conceito. Nós estamos falando tem aqui... Tem o conceito e o preconceito, eu não gosto do preconceito, vai. E aqui a gente traz a culpa sendo uma emoção que surge quando uma pessoa acredita ter violado padrões morais e éticos pessoal, tá? Isso é importante. Ela pode ser uma resposta saudável, promovendo reflexão, que foi o que você me perguntou, e correção de comportamentos. Ou pode ser, ou se tornar prejudicial, quando é desproporcional e persistente. Que é a questão de, Igor, foi você que pegou a chave. Isso não é só culpa, isso é uma acusação. Isso, e assim como outras emoções, que a gente já iniciou falando sobre emoções, a culpa, ao ser desregulada, né, a essa questão de se autoculpabilizar, nós vamos levar a uma autodesregulação também, né? Vai colocar em risco a nossa saúde mental. Então imagine só, você viver se culpando a maior parte do tempo da sua vida por algo que muitas vezes você não fez, ou algo que aconteceu no passado, que foi preciso acontecer, e não houve a utilidade positiva da culpa, que foi essa autocorreção, né? Então, assim, a partir do momento que você começa a se culpar além do normal, então a culpa ela já passa a vir pelo esse aspecto negativo. E é importante a gente saber essa diferença, né, Tati? Falar em diferença, desde o início a gente tava falando sobre sentimentos, e aí deixa eu fazer uma pergunta para vocês, pra gente poder... acho que a ideia... Gira só mais um pouquinho essa câmera daqui pra cá. Só pra gente poder trazer para os nossos ouvintes,
pra gente deixar uma coisa bem aberta, porque, tipo assim, às vezes, qual a diferença? Já que eu tô com duas pessoas aqui, dois profissionais babado, e assim, são meus amigos, e aí eu vou perguntar pra vocês, como é que a gente pode trazer para as pessoas diferenciar o que é sentimento, que a gente começou falando sobre as emoções e os sentimentos, né? O que é que a gente já nasce, qual a diferença, como é que a gente pode diferenciar o que é de uma emoção, de um sentimento ou de um pensamento. Não, sentimento e pensamento já é diferente. Ginaldo. Olha, Igor, isso realmente é uma dúvida que vem perdurada aí por muito tempo, né? Tá? Inclusive, até existem pacientes meus que já chegaram a perguntar. Eu trabalho muito isso também no grupo de adolescentes do qual estou à frente, né? Sabendo lidar com ansiedade na adolescência, lá na Multi. Então, assim, é muito importante sabermos essa diferença pelo fato de que quando você saber gerenciar quando eu estou sentindo uma emoção e quando ela está desregulada, ou quando aquilo é apenas um sentimento. Então, qual a diferença? Emoção está mais voltada a uma emoção mais aguda. Por exemplo, eu passo por uma situação... Outras palavras. Vamos lá. Vou trazer um exemplo. Eu gosto de trabalhar com exemplos. Eu também. Davi, né? Davi é que me apelida, ou ele me mexe comigo, faz com que eu me sinta raiva. Sentir, é um sentimento. Isso, então, mas vamos lá. Fazer com que eu sinta a raiva. Então, a raiva é aquela emoção aguda naquele momento. Eu estou sentindo naquele momento. E só que eu vou viver com raiva, com aquela intensidade de Davi, não vou. Então, podemos dizer que a emoção da raiva, ela veio, eu senti para mim, naquele momento, foi algo mais agudo, algo mais passageiro. E o sentimento é quando está voltado mais a questões de subjetividade, ou seja, questões internas minhas. Por exemplo, eu amo carros. É um sentimento. Você não sabia que eu amava carro. Davi não sabia, Tati não sabia que eu amava carros. Então, é um sentimento o qual é mais longo, é mais extenso e está mais ligado à minha subjetividade, a algo meu. Então, existe essa diferença. A sensação, isso mesmo. Então, ficou claro aí a diferença de emoção para sentimento? Deu para compreender? Vamos lá. Em outras palavras, o que o Junão está querendo trazer é o seguinte. Eu acho que eu enrolei muito. Perdão. Tá, gente? Ó, sentimento é a sensação que você sente, a emoção. Então, um está interligado com o outro. Tá. Eu só sinto se eu tiver uma emoção. Então, o sentimento ele vai mais pela questão da sensação. A proporção daquilo. Tá, então, já que a gente está falando sobre essa questão de tudo, a gente falou sobre raiva, isso, aquilo, outro, a gente começou com divertidamente, e tá tudo junto aí, com que a culpa, ela pode nos trazer ansiedade, medo, tristeza, né? E aí... Não, Igor, mas conclua seu raciocínio. Só para a gente poder trazer quais são as emoções, os sentimentos. Emoções ou sentimentos? Que a gente tem, que a gente pode classificar. Quando você vai pensar em sentir, você precisa sentir uma emoção. Tá. Aí, quais são então, quando a gente pensa em emoções, tá? Consequentemente, eu vou pensar sobre o sentir. Sobre ter a sensação, ou seja, esse sentimento. Tá. Quais são as emoções que a gente tem? São tantas emoções. Chegou o Roberto por aqui. Mas, gente, pensando nas emoções básicas, nós temos amor, alegria, medo, tristeza, tá? Aí nós temos raiva. Não, ansiedade é uma emoção secundária. Então, vamos lá. São 6 emoções básicas. São uma das primárias. Amor, né? O amor já apareceu lá divertidamente? Não. Ainda não. Amor e alegria, certo? Aí amor é muito complicado para aparecer na criança. Vamos lá. Pensa no filme Divertidamente. Vamos voltar aqui. Quais são as emoções básicas? Filme Divertidamente. Vamos pensar em 5 emoções básicas. Medo, tristeza, raiva, nojinho e alegria. Tá? E também tem algumas pessoas que trazem desculpa. Não é o amor, é a surpresa, né? Sendo emoções básicas. São essas 6. Tem alguns estudiosos que trazem, mas no geral são essas 5 que são conhecidas. Surpresa? Surpresa é uma emoção. Ai, estou surpreso, porque a surpresa é uma emoção.
E aí, assim, passamos vamos trazer as 5 emoções básicas. Aí, quando eu tenho essas 5 emoções básicas aqui, que elas não são bem gerenciadas, administradas, por exemplo, se eu não administro bem o meu medo, que aí o medo ele tem a função de proteger, certo? Sim. Quando eu não me protejo e eu vejo o medo sendo algo desproporcional, eu começo a gerar ansiedade, porque eu não começo a enfrentar as situações. Entende? Aí, por exemplo, a tristeza. Quando eu não pego a tristeza, que tem a função de me fazer refletir sobre algo, né? Sobre alguma coisa. E começo a ficar ruminando. O que é ruminação de pensamentos? É ficar com aqueles pensamentos na sua cabeça, no qual você não consegue controlar o tempo todo. Eu começo a gerar, por exemplo, se for em decorrência alguma questão social, essa questão moral, por exemplo, a culpa. Ou, em alguns casos, como a culpa não é tratada e desencadeia, por exemplo, baixa autoestima, traz também questões de sensações fisiológicas, não é? Batimentos cardíacos, problemas intestinais, insônia, entre várias outras comorbidades como essa. Eu gero aí, por exemplo, questões, inclusive, depressivas, tá? Aí, quando eu tenho, por exemplo, o nojo, né? E a pessoa diz, e o nojo é importante? O nojo serve pra quê? Mas vamos pensar, eu vou comer uma jujuba dessa, mas ela tá cheia de bactéria aqui em cima. Aquelas coisas que você olha assim, aqueles bichos por cima. Mas o nojo já acerbado também, Mas aí, quando você vê isso, ele dá um alerta. Tipo, não, eu não posso, porque isso aqui é algo que simplesmente vai me fazer mal. Então, eu sinto nojo e não como. Mas aí, por exemplo, aí outro exemplo, né? Eu não tenho nojo, vou lá e como. O que acontece? Eu não tenho prejuízo com isso. A gente tem então, a raiva. Tudo tem a função, né? Tudo tem a função. A raiva. A raiva, ela serve para quê? Por exemplo, quando alguém faz algo... Por exemplo, com você, leva a chave para casa, responsabiliza você e você não sente raiva para buscar uma solução para aquilo de forma funcional. Você pode gerar alguns outros prejuízos, como o próprio ódio, como você pode trazer as próprias mágoas. Menina, é muita coisa. Como o quê? Como emoções secundárias, certo? Então, a ansiedade é uma emoção secundária. Ela só acontece porque as emoções básicas não foram bem gerenciadas. E aí ela aparece. Menina, é bábado, viu, tá? querida? E aí a gente pensa qual foi que eu já falei? Faltou alguma? Alegria. Que todos, inclusive, trazem muito como comportamento, como uma emoção positiva sempre, né? Daquele fato de que não, a alegria, ela sempre vai me gerar bem-estar e tudo mais. Mas vamos pensar, e a desregulação da alegria, Tati? Como seria viver a vida feliz 24 horas por dia? Quem consegue imaginar? Nós pensamos na bipolaridade, por exemplo, como um transtorno de humor que pode ser justamente esse excesso de alegria, em alguns casos. Então, todo excesso, gente, vai trazer um prejuízo. Quando você pensa nas emoções, você tem que pensar quais são os riscos que elas têm, quais são os benefícios, quais essas funções, quais são os prejuízos e quais são os danos se eu não a gerenciar bem. Faz sentido para quem está nos escutando? Deem aí o feedback de vocês para a gente entender que não estamos falando sozinhos. Não, entendi. E assim, convidar o pessoal a participar, já que a gente tocou sobre tantos assuntos aqui de hoje. E outra coisa que eu também, sabe, dando um terceiro olhar pelo Divertidamente, como aqui a cabeça da gente ela tem que se organizar para poder funcionar direito. Porque às vezes, não sei se você lembra quando ela vai jogando aquelas lembranças, aqueles pensamentos, aí joga isso aqui para lá, vai. Aí vira aquela montanha que às vezes você vai procurar aquilo ali e você não acha mais. E aí a importância, Tati, para que a gente não tenha tanto essa culpa, porque a gente falou que tudo na vida tem que ter, acho que a tônica daqui da gente trazer é que tudo na vida tem que ter a sua quantidade, seu limite, seu equilíbrio. Isso, Igor, inclusive a quem está nos escutando, eu quero que você pegue caneta e papel, tá? No final do programa, nós vamos lhe passar algumas perguntinhas para você anotar essas perguntas e você começar a trabalhar a culpa na sua vida, de uma forma de você entender quem são as pessoas que você está culpando, que está travando a sua vida, e
quem, por exemplo, você tem se sentido culpado, né, pela outra pessoa, que isso também está lhe paralisando, porque a questão da culpa é essa, ela paralisa. Eu fico até pensando, agora o X da questão não é a culpa estar ali, é tipo, o que que você está tentando para sair daquele movimento? Tá, falar da culpa e tem que falar também do perdão, né? Então, como a gente tem que falar sobre a questão de quando se culpar, quando se perdoar, quando perdoar alguém, porque também tem essa questão da gente também, às vezes a gente tem que se desculpar. Quer falar sobre isso, Junando? Sim, claro. A culpa, acho que desculpar é o contrário da culpa, né? E é um momento de autocompaixão. Desculpa. Toma culpa, desculpa. Desalegria, é a tristeza. Desânimo, né? Então, assim, quando a gente fala em perdão, você trouxe um ponto bem positivo aí, bem importante, que é o auto-perdão. E daí eu passo até essa pergunta para vocês de casa. Vocês estão praticando o auto-perdão? Ou pelo menos sabem o que é o auto-perdão? Né? Porque nós trouxemos aqui, né, muitas situações no qual as pessoas vivem se culpando. E a toda hora existe essa culpa, essa culpa está ali. Então, qual é o momento, quando eu vou perceber que eu preciso parar e pensar em mim, em pensar no auto-perdão, né? Então, muitas pessoas, elas pensam que é egoísmo quando a gente volta a pensar muito na gente. Mas não, o auto-perdão, a autocompaixão é uma das formas de você gerenciar essa culpa e gerenciar o seu eu. Saber os seus limites. Nós falamos muito sobre limites aqui, nós falamos sobre regulação. Então, se você não tiver essa noção, se você não tiver esse autocuidado, essa autocompaixão... equilíbrio, né? Esse equilíbrio, você não vai conseguir se perdoar. E nem perdoar o outro também. Para ser funcional, tem que ter esse equilíbrio. Nem posso ser alegre demais, nem triste demais. Isso. E eu acho que uma das coisas que é bem fundamental hoje é porque as pessoas se comparam muito, às vezes, e se culpam por algo que não tá ali. Às vezes, eu acredito... Olha aí, você trouxe comparação, quer dizer, quando eu penso na culpa, eu penso no quê? Em algo que alguém fez por mim, ou que eu fiz por ela, que me faz me sentir culpado. Então, se eu estou me comparando, em qual condição eu estou? Eu quero que vocês raciocinem, eu quero que vocês pensem o porquê que eu sinto culpa, como eu funciono para sentir culpa. Porque senão o que a gente está falando aqui é só balela. Sim. Então pensem, quando é que eu estou nesse movimento de culpa? Vamos lá, quando eu me comparo a outra pessoa, qual é a utilidade que eu estou dando a isso e a quem? Vamos lá, Igor. Acompanha meu raciocínio, porque se você não está acompanhando nossos ouvintes... Não, eu estou acompanhando. Na verdade, eu só voltei, porque quando a gente estava falando várias vezes aqui, durante vários momentos da nossa conversa, eu me lembrei, eu sou voltado muito à música, né? Então, eu estou aqui, mas minha cabeça está... milhões. Ontem eu estava comentando isso, minha cabeça, ela realmente funciona bem diferente. E a gente tava falando sobre as músicas e eu me lembrei da música chamada Amor para Recomeçar, de Frejá, que ela diz assim, que você descubra que é bom, mas que rir de tudo é desespero. Desejo que você tenha quem amar e quando estiver bem cansado, existe amor para recomeçar. Às vezes a gente se culpa e aquilo ali paralisa e impede da gente recomeçar, de refazer de uma forma como você falou, ver o que é que eu errei, analisar, ou tentar não fazer mais aquilo errado, ou tentar, pode até tentar corrigir, tá, até a culpa. Eu posso tentar corrigir algo que eu fiz, levei a chave, mas me culpei, isso é a voltei, devolvi. Responsabilidade. Lembra que eu falei, gente? Para poder se perdoar e se a culpa, mais uma vez, eu preciso que vocês entendam o funcionamento, senão não acontece. Gente, não é só falar sobre culpa, não é só falar sobre a emoção, é entender isso. Então, vamos lá. Quando eu penso na culpa, eu penso nisso, eu começo a raciocinar na minha cabeça o que eu faço para entender isso. Como mudar isso, Igor? Como Entende? mudar? Então, vamos lá. Eu tenho uma culpa. Eu já entendi que eu ou alguém que está próximo de mim está dando uma utilidade a isso. Então,
Dentro desse movimento, eu vou precisar trazer a consciência. Esse é o primeiro passo, a consciência. Eu tive a consciência de que eu estou sendo responsabilizado. Se eu estou sendo responsabilidade, estou aceitando isso, eu estou dando uma utilidade a isso. Quando eu começo no segundo passo a entender, trazer a consciência, eu começo a impor limites. Quando eu imponho limites, o que é que eu estou fazendo? Movimento. Eu estou me comportando. Eu estou mudando a rota ou eu estou ajustando a rota. Depois que eu faço esse movimento, entende? Essa força que a culpa tinha, o que é que ela faz? Ela perde, porque eu já não estou mais nem ligando para isso. É como você conseguisse quebrar um ciclo. Quando você quebra esse ciclo, Igor, muitas vezes você começa a ter um relacionamento saudável. Você começa a ganhar mais dinheiro. Você começa a colocar os seus sonhos, os seus projetos em ação. Porque você não está dando mais utilidade para aquela culpa. Quem sofre muito com isso? Pessoas extremamente emocionais. E pessoas extremamente emocionais, próximas de pessoas racionais, sofrem ainda mais. Porque a pessoa não aguenta. Que pesado, hein? E aí, não, mas isso é muito real. Isso o é realidade. sofrimento disso na realidade das pessoas, entende? Então, não é o que a culpa faz, é o que ela não faz por estar dando utilidade àquela culpa. Faz sentido? Vocês estão conseguindo raciocínio? Vocês estão conseguindo acompanhar o raciocínio? Ou hoje eu tô exagerada? Eu tô, mas tá filosófico. Tá pesado. Porque, tipo, assim... eu acho que, assim, beleza. Porque, tipo, você falou sobre essa questão de pessoas muito emocionadas. E eu sou assim, às vezes eu me culpo muito. Me culpo por coisas que eu tive Qual a vantagem da culpa? O que você ganha com a culpa? Olha, isso aí já traz o quê? Isso aí já traz o quê? Um autossacrifício. Ou seja, muitas vezes, por essa questão desse pensamento autocrítico, isso gera com algumas pessoas até débitos emocionais. Por isso que tem pessoas que têm débitos. Inclusive, tem pessoas que pagam até... emocional? Quando eu falo dá para dividir o débito? Quando eu falo em débito emocional, é o seguinte, por exemplo, você fez algo errado por alguém, você fica se culpando por isso a vida toda. Então, você fica com uma dívida emocional com essa pessoa. Aí, muitas vezes, você não sai daquele relacionamento falido porque você sente que você está devendo àquela pessoa. Não, é como se fosse pagando um cartão de crédito, né? Aí, você não paga, os juros vai aumentando e aquela bola de neve vai aumentando e tem uma hora que você não tem mais força para sair daquele movimento. E aí, cuidado com os débitos emocionais que vocês têm criado para a vida de vocês. Ai, daí a gente volta a falar sobre dependência emocional de novo. Porque a culpa, ela é o quê? A culpa, ela nada mais é do que um sintoma. O sintoma. Tem pessoas que vão até... Empréstimo emocional. Não me empresta emoção. Tem juros, gente, olha só quantas pessoas estão travadas porque acham que tem que cuidar do pai, da mãe pro resto da vida e deixam de viver situações e viajar para lugares, não sei o que, justamente porque se sentem, não é responsável, mas se sentem tão dependente que não conseguem se desprender disso. Tipo uma culpa. E isso gera culpa. Porque, Percebem o ciclo vicioso? Mas, tipo assim, tem que ter o autocuidado também, né? Um exemplo, beleza, não é porque minha mãe agora também mas aí tudo isso é o limite, é funcional, né? Isso aí já é funcional. Quando eu racionalizo, quando eu mudo comportamento, isso é funcional. Quando é que isso é um prejuízo? Quando é que é um débito, né? Que às vezes vai até para contestação aí. Tem pessoas que vai para contestar isso aí, né? Exatamente. Faz a cobrança, hein? E aí, assim, muitas vezes isso é muito pesado, gente. A gente tá levando por essas analogias e tudo mais, mas para dizer que você precisa se conhecer, você precisa entender seu movimento, porque você só vai se desbloquear e fazer com que a sua vida ande, as coisas fluam, quando você estiver bem emocionalmente. Porque se essas emoções que a gente falou desde o início aqui não forem bem administradas, não forem trabalhadas, acreditem, você dificilmente não vai ter uma ansiedade, uma depressão, um estresse crônico, não é? Como dano ou prejuízo. Já é nosso horário? Não, tá terminando já. Parece mentira, mas... Rapaz, passou rápido. Tá chegando a hora. Não, mas olha mas só... aí, voltando a analisar também, Igor, é importante saber que nós falamos muito sobre isso, mas é importante também deixar
vocês cientes, os ouvintes cientes, que a gente não vai se livrar da culpa, tá? A culpa vai estar aí todo dia, vão existir situações que vão fazer com que você entre em conflito com os teus princípios e valores. E é importante, mas é como o Tati falou, é importante nós estarmos bem regulados, é importante nós voltarmos para si e entender esse eu, para que a gente possa regular e quebrar esse ciclo da culpa. Façam terapia. Tão interessante isso que o Gilnan está trazendo, que eu estou lembrando da minha época de estudante, que a minha professora dizia, culpa não serve para nada. Se eu pudesse, eu tiraria ela das emoções. E eu concordo com ela. Culpa não serve para nada. Culpa, ela só acontece porque eu não gerenciei a minha tristeza. Porque eu não soube gerenciar os meus medos. Não é? Então, é como a nostalgia. Ela está aparecendo no momento errado. Isso. Então, assim... Não é agora o seu momento, Não cara. é agora o Volta seu lá pra momento. cozinha. Vai fazer um bolo. Vai lá pra cozinha. Tá, gente? Brincadeiras à parte, Não, mas ela faz é- parte das emoções. A nostalgia. Mas a nostalgia, claro que faz Por parte. isso que, mas é engraçado, será que é por isso que a gente é a veinha, ela é a veinha que fica lá? Que acho que quando a gente chega, acho que quem domina lá a cabine dos sentimentos é a nostalgia, porque a gente passa a resto da vida, ai, como era bom. Menina, eu tô ficando velho, então. Porque onde é que eu encontro as pessoas ficam... Não, o Google Fotos, ele é a própria nostalgia. Lembre-se do que você fez há tantos anos. Você, eita, tempo bom. E assim, tudo tem limite também. Você não pode viver só de nostalgia, porque você tem uma vida para viver. Né? E aí, essas coisas, eu não posso nem dizer, eu não posso dizer como morbidade, porque assim, elas são coisas que elas nunca andam só. Você traz aí alegria demais, pode trazer alguns riscos, a tristeza demais, né? A depressão, a ansiedade, tudo. E assim, mas que estão interligadas de certa forma. Né? Elas andam praticamente de mãos dadas. Você vai com uma, a outra, vem puxando a outra. E é outra coisa, até no próprio filme, elas nunca andam só. Tem sempre aquela equipezinha ali. Quando ele expulsou a alegria, não expulsou só a alegria. Expulsou a tropinha dela. A tristeza, o nojo, a raiva. Inclusive lá no 1, quando a alegria ela saiu, ela levou quem? A tristeza junto com ela, né? Então, sempre tem assim, aí. é duplinha, nunca vem só. Vai, o áudio do ouvinte. Poxa, Tati, bom dia. Eu tô escutando aqui o seu programa e tô achando muito interessante. Porque eu fiz tantas coisas boas pra alguém, entendeu? Vi muitas, não foi só uma vez, nem duas, nem três vezes que eu fiz coisas boas para essas pessoas. E então só encontrei ingratidão aí e assim, não agradeceu, entendeu? Sempre quis me tratar com ignorância, com até falso, né, levantado e o que eu fiz foi ficar longe. Mas depois eu fico pensando para mim assim, me culpando, meu Deus, fiz tanta coisa boa para fulano e ó, com o que ele me pagou. Mas mesmo assim eu fico feliz porque eu só fiz o bem, você entende? Só fiz o bem, então eu tô escutando aqui o seu programa e tô lembrando desse confronto que aconteceu comigo, né? Só fiz o bem pra essa pessoa e só encontrei ingratidão. Mas mesmo assim eu fico, meu Deus, fiz tanto bem pra fulano e só recebi ingratidão. Mas mesmo assim eu sou feliz por isso, porque eu só fiz o bem, você entende? Você como profissional, me responda aí. Vai responder agora. Vai. Taca o pau, Tati. Essa é a dela, né? É. Primeiro, gratidão por você compartilhar isso conosco, né? Gratidão também é um sentimento? Gratidão também é um sentimento. Gratidão, gratiluz, Tá, graticuscuz. Inclusive, é um sentimento secundário, tá? Então, vamos lá. Pensando no caso dela, você percebe que tem um ciclo vicioso, né? Uhum. Tipo assim, ela fez algo por alguém, então ela tinha a expectativa de, mesmo que ela não percebesse, fosse involuntária, de receber algo, que seria a gratidão. Ela não teve isso, e o que aconteceu? Ela teve o inverso disso. Aí isso gerou nela uma culpa. Se não bastasse, ela ficou ruminando isso o tempo todo, que talvez faça anos que ela esteja nesse ciclo vicioso, perdendo tempo, energia e deixando de viver muita coisa, porque, inclusive, de talvez fazer uma nova amizade, por causa disso, porque se alguém fez isso comigo, todo mundo vai fazer. Aí vem aquele... Decepção, né, também. Aí vem o que a gente chama de distorção cognitiva, que é... O que é isso? Distorção cognitiva nada mais é do que um erro no pensamento em decorrência do que eu estou percebendo a situação. É babado. Tá? Então, trazendo esse movimento dela, o que eu diria para ela? Veja qual é a utilidade que você está dando a essa culpa e mude o movimento.
Esse é o processo. Porque qual é o ganho que você tem e quais as percas que você tem quando você fica a vida toda ruminando algo que já passou. Qual o controle que você tem hoje sobre isso? Concorda, Junando? Resumindo, Tati, concordo plenamente. E resumindo o que você tinha falado lá no início. Vocês percebem, com esse exemplo que Tati falou, como a culpa trava, né? Como a culpa impediu que essa pessoa evoluísse, que essa pessoa seguisse a vida dela de forma funcional, né? Fazendo com que ela ficasse ruminando realmente esse ciclo e sofrendo num estado de sentimento profundo, aí, de um sofrimento profundo aí, de acordo com uma amizade de uma pessoa específica que ela fez, se tornou, que ela conseguiu entrar nessa situação, né? Então ela travou. É babado. Então, peraí que jeito que a gente tem que encerrar, porque tá vindo aí para a região do Manzotti e você não vai cortar o padre, que eu sei. Não. E essa pedra interna é maravilhosa. Mas, gente, primeiro deixa aqui agradecer, é muito bom estar com vocês. Outra coisa que a gente falou muito sobre o movimento. Vai lembrar o filósofo francês que falava, o movimento é sexy. Agora vamos começar, brincadeiras à parte. Tô muito alegre, tá? E a minha alegria vem ao lado dela, puxando a gratidão, que aí de vocês estarem aqui e a gente poder falar sobre... no fim das contas, gente, esse programa, esse quadro, ele tem um cunho social muito grande, de poder ajudar as pessoas a entender, primeiro, acima de tudo, que todo mundo tem problemas, mas que existe uma saída. Que todo mundo precisa de ajuda, que todo mundo precisa, mas às vezes você precisa mais de uma ajuda de um profissional para evitar certas decepções. A gente falou aqui também sobre os sentimentos. A decepção é um sentimento, Tati? Sim, a decepção também é um sentimento Ela anda junto secundário, com quem? Com né? a tristeza? Com a tristeza, não é? Eu me senti tão triste com algo, com alguém, com alguma situação. Não soube lidar com isso, me senti decepcional e muitas vezes associada a uma frustração. Tá? Então nós temos, por isso que eu falei, somos muitas emoções. Mas aí só pra gente finalizar e passar a palavra pra Junando, agradecer a quem estava nos escutando e dois lembretes. Coloquem isso na mente de vocês, porque não deu tempo a gente passar a prescriçãozinha para os nossos ouvintes, horas, mas em outro momento. Vai. Então primeiro, o medo só... presta atenção nessa frase. O medo só ganha quando a gente não joga. E a culpa só existe porque você está dando uma utilidade a ela. Então para ver a vantagem e a desvantagem e muda a rota. Vai lá, Junando, contigo. Perfeito, maravilha, Tati. Você já falou tudo, né? Mas assim, gratidão por estar aqui, né, Igor? Gratidão, Tati, por mais um programa Fala Multi. E compreendendo a culpa, quando ela é bem entendida e bem gerida, ela é uma emoção poderosa, né? Que pode trazer significado para a nossa vida, fazendo com que nós podemos ter relacionamentos mais saudáveis e de forma que a gente possa se tornar mais funcional, né? Então, isso que Tati falou é muito importante também. Foi só para complementar mesmo, pessoal. Então, gente, a importância também de fazer terapia, eu sempre digo e repito, todo mundo devia poder fazer. Eu acho que devia estar lá no SUS. Todo mundo tem direito a uma sessão de terapia por mês, para se conhecer, para se ajudar, para poder se regular. Eu adoro, porque todo mundo deveria se conhecer um pouco. Às vezes você se culpa por algo que não está ali no seu controle e trazer vocês toda semana. Eu queria que fosse diariamente, a gente tivesse um momento aqui para a gente poder falar, porque é necessário. Tem muita gente... Eu digo porque, gente, ontem foi meu programa de aniversário, eu comentei a importância de procurar ajuda. Reconhecer que você precisa de ajuda, que você está numa situação que você não consegue sair. Eu tive depressão, eu tive problemas e foi com o tratamento, foi com o acompanhamento que hoje eu consegui estar aqui. Então, assim, ontem eu fiz até uma reflexão. Se eu tivesse desistido antes, eu não teria conquistado tanta coisa que eu conquistei durante esse ano. Dificuldades eu passei por muitas, mas foi com a ajuda, compreensão de profissionais, principalmente. Às vezes as pessoas dizem assim, uma convicção muito errada de psicólogo, dizem assim, eu não vou pagar para o povo saber da minha vida. Não, você vai pagar para você conhecer um pouco da sua vida, se conhecer. É o autoconhecimento que é fundamental. Da mesma maneira que a gente fala do amor próprio. Como é que eu vou amar alguém se eu não consigo me amar? Como é que eu vou ser uma boa companhia se eu nem gosto da minha própria companhia?
Eu queria que a gente falasse um pouco sobre isso, essa questão do amor próprio, do silêncio, que às vezes o silêncio é ensurdecedor para muita gente. Tati, obrigado, o tempo já está mais do que corrido. Igor, só lembrando, próxima semana Gil Nando vai estar aqui no programa, tá? Falando sobre dependência tecnológica, tá? Vamos falar que é um tema que tá muito... Depois eu quero falar de dependência emocional. Aí, Pode ser. vamos marcar. Vamos. Beijo. Tá, ok? Amo vocês.